Olá, gente! Como é que vocês estão? Eu sou a professora Keila, professora de História, e vamos aí para mais um assunto da nossa disciplina referente à primeira série do ensino médio. Como nós estamos nesse período, né, de retomada, de revisão, a nossa aula de hoje também vai ser uma aula que vocês já viram aí o ano passado, ok? Pessoal, então vamos lá. O nosso assunto de hoje é a contestação ao modo desenvolvimentista da ditadura militar, tá, pessoal? A gente vai discutir um pouco sobre esse modo, né, que trouxe aí, de fato, algumas questões econômicas positivas, assim, mas também teve consequências sociais, né, muito complicadas aí para algumas populações, tá? Pessoal, então o desenvolvimentismo, né, qualquer tipo de política econômica baseada na meta de crescimento da produção industrial e da infraestrutura, com participação ativa do Estado como base da economia, tá, pessoal? Então, é um modelo, né, de desenvolvimento onde o Estado ele vai traçar metas para que essa economia, essa industrialização, ela aconteça em uma sociedade, tá? E aí, então, a gente vai discutir aqui no período que nós estávamos discutindo em aulas anteriores, nesses momentos aí que a gente tem a democracia ameaçada no Brasil, e aí, então a gente tem aí o período da ditadura militar. Pessoal, nesse período da ditadura militar, nós vamos ter alguns planos econômicos, né, para o desenvolvimento, o que são conhecidos como PND, né? Plano Nacional de Desenvolvimento. O primeiro, ele reforçou o projeto desenvolvimentista do regime militar, né, que no governo do general Emílio Garrastazu, né, o Médici, foi sintetizado pelo programa de metas e bases para a ação do governo, né? Então, a política econômica desenvolvimentista baseava-se em estímulos à industrialização e ao consumo promovidos, então, pelo Estado. A gente vai ter, então, esse primeiro plano, né, no governo de Médici, que vai estimular, então, essa industrialização e esse consumo no Estado brasileiro. O programa de metas e base para a ação do governo visava, então, incluir o Brasil, né, no rol dos países desenvolvidos, né? Por isso, então, segundo o programa, era necessário atingir alguns índices como o crescimento econômico, né, algumas taxas que, de fato, a gente vai sentir um pouquinho, né, mas depois, como eu disse para vocês, nós vamos ter consequências, sequelas econômicas, né, sociais, muito significativas, né, elas serão significativas para a população brasileira, tá? E então, durante o governo do Médici, né, houve a ascensão da economia brasileira, né, por isso esse período ficou conhecido como o milagre econômico brasileiro, né, o Brasil viveu aí uma euforia econômica a curto prazo, mas depois a gente veio sentir a inflação alta, né, a pobreza muito grande, então assim, a gente tem esse milagre econômico, né, da industrialização desse modelo empregado, mas depois a sociedade veio sentir, né. A euforia ufanista do período foi acompanhada pela ápice da repressão, promovida então pelo regime militar, que cessou a atividade da imprensa, né, e as manifestações políticas como a gente viu. Esse crescimento econômico foi refreado pela crise internacional do petróleo, né? Após a crise foi lançada uma segunda fase, que aí é o Plano Nacional de Desenvolvimento 2, né, pessoal? E aí esse que a gente vai discutir melhor aqui, né, todas essas consequências. E aí, falando desse desenvolvimentismo, né, a gente tem esse plano econômico, agora aqui com Geisel, né, que busca diminuir a dependência externa do Brasil, desenvolvendo, então, setores estratégicos dessa economia nacional, né? Então, em 1974, lança, então, esse segundo plano, né, que prevê, então, a extensão das indústrias, os bens de produção, máquinas, equipamentos pesados, aço, cobre, energia elétrica, né, e todas essas questões que a industrialização traz. A gente também tem o Programa Nacional do Álcool, né, o Proálcool também, que vai trazer, né, visar essa produção de combustíveis, né, no nosso território nacional. O Programa Nuclear Brasileiro também, né, que vai vir aí para dentro dessa perspectiva das instalações de usinas elétricas, então, para esse desenvolvimento, tá, pessoal? E aí, a gente tem também no período da ditadura militar, dentro desse plano, essa chamada integração nacional, né? Porque o Brasil era um território muito grande
Na ditadura militar, a gente tem a fiscalização muito grande dos militares, então esse plano de integração, ele vem para integrar, né, todo o território brasileiro. E aí, então, esse regime militar brasileiro, né, ele implementa esse plano de integração nacional, gestado pelo governo Castelo Branco, para expandir, então, as fronteiras internas do Brasil, criando aí, então, cidades, né, ampliando os negócios, as rodovias, né, o escoamento de matérias-primas. Então, aí nós vamos ter várias rodovias, né, como a Transamazônica, que vai aí cortar o Brasil, ligar a Amazônia. Então, assim, projetos, né, que trazem essa modernização. Mas essa expansão, pessoal, ela significou o assassinato individual e coletivo, perseguição, criminalização, prisão e tortura de lideranças indígenas que lutavam, então, pelos seus territórios, né? Que agora o governo vem com essa ideia, né, de expandir, de integrar, de fazer essas estradas que vai ligar o Brasil. Só que aí, no meio dessa floresta, né, a gente tem populações nativas, as populações indígenas, que vão sofrer, então, essa ameaça. Elas vão se colocar, né, como um obstáculo aí para todo esse processo de modernização, tá bom, pessoal? Aí, então, a gente tem, né, a Fundação Nacional do Índio, que é em 67, como resposta, então, ao escândalo, né, esbulho de terra e renda, além de denúncias e violações aí contra os direitos humanos. Só que o engraçado é que, embora o discurso, né, e os objetivos continuassem voltados, então, para proteger, né, dessa proteção, assistência aos indígenas, na prática, nesse período da ditadura militar, essa política indigenista ela foi militarizada e tratada, então, como questão aí de segurança nacional, né? E quando a gente tem uma questão que é tratada como segurança nacional, a gente tem aí o uso da força, da violência, né, do Estado, então, aí como uma repressão. Então, é isso que a gente vai ver com essa população indígena, né, desse período. Então, esses conflitos, então, eles vão se acirrar, tá bom, pessoal? E aí, a gente tem, como eu disse para vocês, né, a abertura dessas rodovias, como a rodovia Transamazônica, aí, que vai cortar, né, o Brasil, ligando aí com o Peru, até João Pessoa, na Paraíba. Só que isso vai afetar, né, de uma forma bem trágica, aí, grupos indígenas. A gente tem 29 grupos indígenas, né? Dentre eles aí 11 etnias que viviam completamente isoladas, né? Então a gente vai ter então esse baque social, né? E claro, no final a gente vai ter muitas mortes. Só falando um pouquinho acerca desse processo, né, desse projeto de integração, né, o PIN ele previa aí 100 quilômetros em cada lado das estradas aí, a serem construídos aí, destinados então a essa colonização, né, a colonizar esses espaços vazios. Então esses 100 quilômetros aí de cada área da estrada, ele se tornava então do Estado, né, e claro que nós tínhamos moradores nesses espaços. Pessoal, e aí dentro desse contexto a gente tem, né, o relatório Figueiredo, que ele foi produzido então pelo próprio Estado brasileiro durante algum tempo, né, ele ficou desaparecido, as pessoas diziam que ele não existia, mas depois ele foi achado. E aí nesse relatório nós vamos ter, de fato, todas as ações cruéis que foram cometidas contra esses indígenas, tá, pessoal? A gente vai ter aí, né, esse relatório, depois vocês podem ler melhor no slide ou pesquisar um pouco melhor sobre esse relatório que vai mostrar, então, como essa população indígena que morava na floresta, ela sofreu nesse período, ok, pessoal? Então, assim, esse relatório, ele traz aí resultados, né? E quais foram os resultados? Matanças de tribos inteiras, né? Torturas, toda sorte de crueldade contra essa população aí cometida pelo Estado, assassinatos de indígenas, prostituições de indígenas também, né? Trabalho escravo, apropriação. Também, pessoal, houveram denúncias, né, de caçadas humanas, né, feitas, então, aí as pessoas usavam esses índios aí para caçadas humanas, aviões que atiravam dinamites, e também a inserção proposital de doenças, né, como a varíola, né, então, propositalmente essas pessoas passavam, e a gente tem também casos, né, de doação de açúcar misturado, né, a venenos para ratos, tá? Então, por isso que a gente diz que esse período foi muito cruel para essa população, ok? Aí a gente tem, claro, né, a resistência dos indígenas, que eles estão vendo seus modos de vida serem destruídos, serem ameaçados,
Então, aí a gente vai ter essa população que vai fazer essa frente, então, de resistência, tá? A gente tem aí a criação da União das Nações Indígenas, né? Ela foi criada, realizou-se um congresso em Mato Grosso, né? Então, os indígenas, eles começam, então, a lutar por direitos, né? A lutar pela posse da terra, a demarcação aí correta das terras indígenas, né? A gente tem o artigo 231 da Constituição Brasileira, que vai, então, ordenar essa demarcação dos territórios indígenas. Institui também aí educação e saúde diferenciadas, né, por conta do modo de vida, voltada aí para a cultura e para as necessidades reais dessa população indígena. Isso resultou, então, na criação de materiais didáticos mais específicos, aí, calendários também diferenciados para essa população, tá, pessoal? Então, só mostrando aqui também essas manifestações, a gente vai ter o cacique Chavante Mário Juruna, né, que ele vai ser também uma liderança indígena muito forte, tá, pessoal? Ele vai participar de partido político, ele vai ser essa representação. E aí, só para a gente terminar também, a gente tem aqui no nosso estado, né, a consequência também desse projeto, né, desenvolvimento, que são com os seringueiros, né, que aí a gente vai ter a floresta sendo destruída, nós vamos ter no nosso estado alguns movimentos, né, que vão reivindicar o uso, a manutenção dessa floresta por conta dos costumes de vida, né, os seringueiros, eles precisavam da floresta. Inicialmente eles vivem da extração da borracha, do látex, mas depois que não tem mais o chamado ciclo da borracha, eles começam a fazer agricultura, né, desenvolver os modos de vida em torno da floresta. Então nós vamos ter grandes figuras como Chico Mendes, né, seringueiros que vão se organizar contra esse modelo de desenvolvimento aí da ditadura militar, tá, pessoal? E também a gente vai ter outros movimentos, como o movimento negro, né, que vai sofrer grandes repressões também aí nesse período. E para a gente terminar o nosso exercitando, uma questão bem fácil aí para a gente fazer de verdadeiro ou falso. Com relação à ditadura militar brasileira, que teve início em 1964, indique as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Primeira, o regime militar adotou uma diretriz nacionalista, desenvolvimentista e de apoio ao comunismo. A ditadura atingiu o auge de sua popularidade na década de 1970, com o chamado milagre econômico, no mesmo momento em que o regime censurava todos os meios de comunicação do país e torturava e exilava dissidentes, né? A gente tem isso aí o quê? Falso, pessoal, né? Parece até um textinho correto, mas se a gente atentar, a gente tem aí apoio ao comunismo. Nada, né? A gente já sabe que a ditadura vem aí completamente numa ideologia oposta, então, ao comunismo. E a outra o período ficou marcado por significativo desenvolvimento econômico que ficou conhecido como milagre brasileiro, né? A gente tem o milagre brasileiro econômico verdadeiro, só que, como eu disse, né, um período curto, a gente tem o Brasil ganhando a Copa do Mundo, um período de euforia, mas depois a gente vem com grandes mazelas aí, políticas econômicas, sociais, culturais, né? E principalmente essas populações que moravam na floresta, elas vão sofrer, então, toda essa questão dessa modernização que chega aí no Brasil com o intuito de unir, né, de integrar todas as partes do território brasileiro. Ok, pessoal? Então, não esqueçam de acessar a nossa plataforma e até a próxima aula. Tchau!